Tome assento, meu querido irmão, em nome de Jesus. Esse assunto não poderia faltar dentro da linha de estudo que vimos desenvolvendo ao longo destes anos, baseado no tema da nossa igreja para este ano, que é o governo de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o governo de Deus e o arrebatamento da igreja. Por que nós vamos estudar isso? Eu peguei a expressão do Stanley Orton, e como muitas das minhas lições, elas são distribuídas para muitos pastores, inclusive fora do Brasil, com toda simplicidade, alguns até usam, como lá no Japão, o pastor Douglas de Freitas. Eu fiz questão de colocar que Stanley M. Orton não é um Paulo Afonso generoso. Ele é um PhD, escritor de um livro. Então é um camarada gabaritado, conceituado, com formação teológica de alto nível, dá aula na América, é teólogo. Então eu fiz questão de colocar o pensamento dele, porque as pessoas ficam achando, eu não estou dizendo aqui, mas em alguns lugares, que a questão do arrebatamento é só uma questão para as pessoas que não têm formação teológica ou cultural. Isso é uma inverdade. Eu já tive N debates. O último debate, os dois últimos debates, numa outra rádio, foram exatamente sobre essa questão do arrebatamento. E eu disse para o mediador da rádio que eu não creio no arrebatamento tão somente porque eu aprendi assim, esquecendo que a gente crê no arrebatamento porque a Bíblia diz, amém? Mas como eles pegam outros textos para dizer que a exegese do texto sobre arrebatamento não é correta, eu disse para o mediador, olha, eu não só creio no arrebatamento, porque é o que eu entendo e penso, como creio no arrebatamento por convicção. E isso nenhum teólogo tira do meu coração. Nenhum teólogo, nenhum livro, e eu já li vários, nenhum vai tirar essa convicção que eu tenho de que a igreja vai ser arrebatada. Existe hoje uma corrente no Brasil dos reformadores, e muitos pastores, até mesmo assembleianos, já estão entrando nessa onda. Porque, irmãos, eu sempre venho dizendo isso e vou repetir tantas e quantas vezes forem necessárias. O mais poderoso sinal de que Jesus vai arrebatar a sua igreja está em Mateus 24:4, quando perguntaram para Jesus que sinais haverão da sua vinda. E Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que? Vamos repetir? Fala para o teu irmão. Então, o primeiro sinal que os teólogos que trabalham a linha escatológica não menciona é exatamente esse que eu olho. A minha visão vai para esse. Porque logo em seguida Jesus diz isso. Porque, no meu entendimento, quando Jesus fala cautelai-vos que ninguém vos engane, é porque viríamos, nos finais dos tempos, homens que vão emergir do nosso meio mesmo, pregando uma mensagem completamente diferente daquilo que a Bíblia diz. E alimentando essa corrente, esse pensamento, com versículos bíblicos. E aí a gente vai cair, desculpem usar essa expressão aqui, na esparrela de achar que o cara é um suprassumo. Que o cara fez uma exegese do texto à luz do grego koiné, do grego clássico, do latim popular, da língua inglesa, francesa, holandesa, norueguesa. E o cara é um suprassumo. Então, não, o que o cara falou está certo. Então, Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem vai nos enganar? Não é qualquer Zé Ruelazinho que vai enganar a gente. Não é um ex-presidente de 9 dedos que vai me enganar com seu discurso falso e mentiroso. Não é.
Mas se chegar um grande homem de Deus, com uma linguagem totalmente rebuscada, um conhecimento fabuloso, e disser, irmãos, o texto assim não é bem isso, o texto está dizendo que não vai ter arrebatamento coisa nenhuma, esse arrebatamento aqui na língua grega lá do céu é diferente, porque Deus me mostrou e coisa e tal, a gente vai ficar assim de boca aberta e muita gente vai cair. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Por essa razão e por outras, eu faço questão de deixar registrado na minha linha de estudo durante todo este ano que o arrebatamento da igreja, que não é uma falácia, precisa estar consolidado não só na nossa mente, mas também no nosso coração. E foi o que eu disse para o mediador. Eu tenho convicção disso. Tenho convicção que a igreja vai ser arrebatada. Pastor, o senhor está baseado em quê? Na Bíblia, obviamente. Eu não li livro de geografia, nem de história. Eu li a Bíblia. Que Jesus vai levar sua noiva da face da terra para estar com ele nos ares. Antes da grande tribulação. Observem os senhores aí no texto do pensamento da semana, que o Stanley Orton, que é um teólogo também, PhD, o meu é diferente, o meu é PhD, o dele é PhD, né? E sendo PhD, o PhD nem aparece, não é verdade? Então não há qualquer indicação de que o mundo estará dominado pelo anticristo por ocasião do arrebatamento da igreja. E afirma ele, pois esta será tirada da terra, diga comigo, antes da grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Há um grupo que crê, como eu, que a igreja vai ser arrancada antes da grande tribulação. Stanley Orton é um destes. E tantos outros que eu tenho lido, cujos livros estão lá na minha estante. Creem da mesma forma. Mas existem aqueles que acreditam, são chamados mid-tribulacionistas, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Que a igreja ainda vai pegar a grande tribulação, um bom período. E existem aqueles que afirmam também que a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Essas três correntes são correntes como linhas teológicas na internet, em livros e tudo mais. Por que nós somos pré-tribulacionistas ou pré-milenistas? É porque nós cremos que Jesus vai tirar essa igreja daqui antes que comece esse salseiro no mundo inteiro aí. E eu vou dizer uma grande verdade apocalíptica. Ai dos que ficarem aqui. Há um texto que eu queria um dia pregar sobre ele, porque eu já preguei esse texto. Preguei numa igreja em Niterói. E o tema foi exatamente, nunca mais consegui pregar. Ai dos que habitam sobre a terra. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. A Bíblia apresenta 3 grandes ais. Agora, pastor, se o senhor diz que a igreja não vai ser arrebatada, ou melhor, se o senhor afirma que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, por que a igreja vai ser arrebatada? Irmão, se você pegar a cronologia da vinda de Jesus, a gente tem que entender o seguinte, a vinda de Jesus se divide em 2 fases. Em quantas fases? 2. Uma é o rapto e a outra é a revelação. Uma é o rapto é o arrebatamento. E a outra é a revelação. Esses 2 eventos são distintos. Diga comigo, esses 2 eventos são distintos. Porque um acontece antes da grande tribulação e o outro acontece depois da grande tribulação. Quando você lê Apocalipse 1:7,
que diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, ali é uma referência à segunda fase. A vinda de Jesus se divide em duas fases. Vocês estão vendo esses dois lustres lindos aqui que a nossa irmã Rosilene montou aí? Obra de arte. Parabéns mais uma vez por essa coisa linda. Estão vendo? Todo mundo está vendo. Quem está vendo aí, diga amém. E quem não está vendo, diga aleluia. Bom, está todo mundo vendo. Então vamos lá. Ali é o rapto, o arrebatamento. E aqui é a vinda propriamente dita. Está claro? Ou seja, nesse intervalo, nesse período entre a igreja ser tirada e Jesus voltando com a igreja, é que vai acontecer a grande tribulação. Quem está entendendo? Vai acontecer o quê? A grande tribulação. Agora preste atenção. Isto aqui na terra. Isto é onde? Na terra. Mas o que acontece ali no céu? O que acontece ali no céu? Então nós vamos supor que aqui seja a terra e esse teto seja o céu. E essas duas caixas sejam dois eventos que acontecerão exatamente nesse período. Como elas estão basicamente situadas entre essas duas colunas lindas, essa caixa aqui eu chamaria de o tribunal de Cristo. A Bíblia vai nos falar isso em Romanos capítulo 14, versículo 10. Ó tu, porque julgas o teu irmão, não sabes que haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo? Preste atenção. Se você achar que esse tribunal de Cristo é o juízo final, você está lascado, meu irmão. Porque aí você vai contradizer a Bíblia, que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão. Quem está em Cristo aí, levante a mão. Quem está em Cristo? Então, nenhuma condenação há para vocês. Significa dizer que quando você sair, aqui, ó, antes do arrebatamento, no arrebatamento, você vai encontrar com o Senhor nos ares. Esses ares não são esses ares que vocês estão vendo aí. As nuvens não são também essas nuvens aí. Nada disso. As nuvens são outro tipo de nuvem. Aí você vai direto para o tribunal de Cristo. Por quê, pastor? Porque ali haverá um julgamento. Que tipo de julgamento que haverá? O julgamento das nossas obras. O julgamento que coincide com a chamada prestação de contas. Se Deus te deu um talento e você não usou até hoje, é ali que você vai prestar conta a Ele. Se Deus chamou você para evangelizar e você não evangeliza, ali tu vai prestar conta. Não quer dizer que você vai estar perdido. Não quer dizer porque você já foi arrebatado. Dali para frente, você nunca mais vai voltar a sofrer, a estar neste mundo hostil. Até porque o último versículo do capítulo 4 do 1 Tessalonicenses, o 17, finaliza dizendo assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Foi arrebatado, você vai ficar para sempre com o Senhor. Aonde Ele for, você vai. Aí Ele vem para o julgamento das obras, você vai com Ele. Aí Ele vem, faz agora o casamento da igreja. A igreja vai casar com o noivo. Quem é a igreja aqui? Você vai casar com o noivo. Quem é o noivo? Qual é o nome do noivo? A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento da noiva com Jesus. A noiva é a igreja. Aí haverá o casamento. Isso nesse espaço. Depois haverá uma festa, aonde Abraão, profetas do Antigo Testamento, serão convidados para participar das bodas do Cordeiro. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 4, 5, 6 e 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Aí a igreja vai ter o casamento. Nós vamos beber, vamos participar de uma ceia. Vocês devem estar lembrados que Jesus, na última ceia com os discípulos, ele falou isso: ó, não beberei mais do fruto da vide, eu não vou mais beber com vocês esse cálice,
até que o beba novo no reino do meu Pai. Então, Jesus, vamos ter as bodas, vai ser celebrada a grande ceia. Jesus prometeu isso, sim ou não? Que nós vamos, ele vai, não beberei, ali não está escrito bebereis. Não está escrito isso, está escrito não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que o beba novo no reino do meu Pai. Então, quando chegar lá, a igreja sair daqui e for para tribunal e for julgado, aí entra aqueles aspectos das obras, vai se coincidir com a prestação de conta, como é que você trabalhou as tentações, como é que ele tratou o seu pastor, como é que você tratou o seu irmão, isso tudo vai ser levado em conta ali, ó. O talento que ele te deu, se te deu 1 ou 2 ou 5, enfim. Nesse momento, você sai dali e vai para as bodas, vai ser uma grande ceia. E Abraão vai ser convidado. Nós vamos nos conhecer lá no céu. Todos nós vamos nos conhecer. E tem mais. Tem muita gente que é conhecida aqui na terra, mas não é conhecida lá no céu. Mas tem muita gente que não é conhecida aqui na terra, mas é conhecida lá no céu. Haverá um dia que quando você chegar lá no céu, alguém vai dizer assim, olha lá aquela irmã, olha lá aquela senhora, olha aquela pessoa ali, olha. Aí vai vir um grupo de irmãos lindos, num corpo transfigurado, maravilhoso, glorioso, o corpo incorruptível, que a Bíblia diz lá em 1 de Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, por ali. Essas pessoas vão te receber, vamos nos conhecer mutuamente no céu, com certeza, porque Deus não vai privar-nos das nossas características pessoais. Você vai preservar esse corpo, mas será transformado numa substância etérea. Isso é chamado de glorificação. Então, naquele dia, nós vamos estar, depois do casamento, haverá celebração das bodas. As bodas estão ali. Aí a igreja vai celebrar as bodas e aqueles personagens do Antigo Testamento serão convidados para participar desta cerimônia. Quem está entendendo? Quem entendeu isso? Quem crê nisso? É isso que eu creio. Enquanto isso, pastor, aqui na terra, está rolando a maior desgraça que a humanidade já enfrentou, desde que o mundo existiu. A terra não tem esses bilhões de anos. Isso é especulativo. A terra tem o tempo que Deus estabeleceu. Se você for considerar o mundo espiritual, ele é eterno, então não tem tempo, não tem início, nem meio, nem fim. Agora, a terra tem um meio. E esse arcabouço primeva, ele não vai ser destruído como imaginamos, mas no período entre essa coluna aqui, quem está entendendo aí? Entre essa coluna e aquela, entre o rapto e a vinda de Apocalipse 1 e 7, aqui é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e em diante. E ali é Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7, e tantos outros versículos. Vários outros versículos. A Bíblia tem total de 1.845 referências sobre a volta de Jesus. 1.527 está só no Velho Testamento. Só no Velho Testamento. Então, nesse período, ocorre aqui a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Vou dar um conceito para vocês. A grande tribulação é a ira do Cordeiro. Diga comigo. Diga lá atrás, irmãs. Aqui atrás. Aqui no centro, só esse bloco aqui. Agora, vem comigo. Se é a ira do Cordeiro, como é que Jesus vai permitir sua igreja ficar aqui? Exposta à ira que ele e o Pai vão manifestar sobre a terra. Há um texto apocalíptico que diz, ai, existem 3 ais. Eu não vou mencionar isso, porque não dá tempo. Ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Vocês estão vendo o salseiro que o diabo está fazendo, não está? Imagina quando ele foi expulso das regiões celestiais e pousar na terra no avião do ex-presidente. Hã? O que você acha que vai acontecer aqui nesse planeta? As piores catástrofes. Vocês já viram o tsunami? Quem já assistiu aí na televisão o tsunami? Multiplica isso por 100.
Tem um momento da história da grande tribulação que é um dos mais terríveis. É quando os gafanhotos, os demônios, que alguns entendem até, me desculpe, eu fui ler Russell Champlin, dizer que aqueles são espíritos de gente, pelo amor de Deus, tem umas coisas que os caras dão umas derrapadas feias. Ou seja, os demônios que Pedro fala que estão aprisionados em cadeias eternas, os grandes teólogos afirmam que eles são tão terríveis, mas são tão terríveis, que se eles surgissem e viessem para agir na terra, eles fariam um estrago terrível. Tamanha ferocidade desses demônios. Eles serão soltos. Virão como a ideia que a Bíblia dá são gafanhotos. É uma metáfora ali. Ali é uma metáfora. Está comparando esses demônios a gafanhotos, que eles vão fazer destruição. Mas será por permissão de Deus. Então a igreja não vai enfrentar isso. Irmão, se alguém acha que vai, me desculpe, eu não vou. Se você vai, isso é problema teu, né? Mas eu quero ir arrebatado no dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Porque quando ele voltar para arrebatar, ele leva os seus para junto de si. E quando ele vai nos levar para junto de si, eu estarei livre dessa grande tribulação que haverá sobre a terra. Quem entendeu isso? Eu não vou entrar nas considerações de falar sobre raptos, que é a palavra latina, e harpazo, que aparece ali, exatamente ali, quando Paulo fala assim, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E lá em 1 de Tessalonicenses, quando diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos. Ou seja, ele está dizendo que haverá duas classes, os que morreram e os que estarão vivos. Claro que haverá gente que estará viva no dia do arrebatamento. Eu não sei se eu vou estar vivo. Quem sabe? Ninguém sabe. Eu só sei o seguinte, se eu estiver vivo, eu vou ser arrebatado. E se eu estiver morto, eu vou ser arrebatado. De alguma forma, olhe para cá, irmão, preste atenção. De alguma forma eu serei tirado. E esse corpo aqui, que almeja a chamada redenção, que está lá em Romanos 8, 22 e 23, essa redenção, eu preciso me livrar dessa carcaça carnal. Então a Bíblia diz que este corpo, convém que este corpo aqui, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. 1 de Coríntios 15, 51, 52. E este corpo que é mortal se revista da imortalidade. Que corpo é esse, pastor? É o mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou dentre os mortos. Por que é o mesmo corpo da natureza? Quem entendeu? Porque Filipenses 3 e 21 está escrito que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, Deus vai transformar este corpo dos que estiverem vivos e os que morreram. Quando a pessoa morre, olhe para cá, irmãos, eu estou falando aqui escatologia, e é sério isso. Nem estou entrando na lição direto, mas para você entender. Todos os crentes que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Mas, pastor, como é que Deus sabe aonde morreu esse crente? Aquele avião da Air France que caiu, lá no oceano, que corpos que até hoje não acharam, Deus sabe onde estão esses corpos. Essas pessoas vão ressurgir. Vão ressurgir já com o corpo transformado. E o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. E todos seremos arrebatados. Todos. Não haverá privilégio entre os que morreram e os que estão vivos. Porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aí dá uma ideia de separação. Depois nós, os que ficarmos vivos. Preste atenção. Seremos arrebatados. A encontrar com Ele nos ares. Então nós vamos juntos. Os mortos transformados, ou melhor, ressuscitados com o corpo da ressurreição, e os vivos transformados, vamos juntos para encontrar o Senhor. Ninguém vai na frente, vamos todos
vamos todos a encontrar com ele. Então, essa razão é uma das razões que eu entendo perfeitamente e creio no arrebatamento. Até porque, quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, vocês têm isso aqui na nossa lição, nos dias de Ló, Jesus assim como aconteceu nos dias de Ló. A questão é que muitos teólogos usam o texto de Ló como referência, mas há um detalhe aqui que eu queria ressaltar para vocês. Por que Deus menciona que nos dias de Ló comiam, bebiam, casavam, vendiam, compravam, plantavam, edificavam? Era um círculo, ou melhor, era um círculo comum. Era uma atividade comum. Por que isso é mencionado? Será que isso não ocorreu em outras épocas? Em outros momentos da história? Aconteceu. Como aquele anjo que matou 185 mil assírios. Talvez não fosse nem a população de Sodoma. Deus podia mencionar, que comiam, bebiam, plantavam. Quando Davi assumiu, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, pererê, pererê. Na época de Abraão, comiam, plantavam, edificavam. Na época de José, comiam. Todas as épocas isso que aconteceu. Mas Jesus vai pegar exatamente o caso de Ló. Não é tão exclusivamente para mostrar a desgraça que caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas na minha concepção, na minha interpretação, desculpem se há pensamentos contrários, mas ele cita Ló para mostrar que depois que Ló saiu, é que veio a chuva, que depois que Ló saiu, é que veio chuva de enxofre e fogo. Por que isso? E Ló saiu. É porque ele separou o caso de Ló para mostrar que a sua noiva, que é a igreja, antes de cair enxofre, figuradamente, antes de cair desgraça sobre a terra, ele vai tirar a igreja. Vocês estão entendendo isso? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e o consumiu a todos. Note-se que o juízo de Deus só se manifestou após a saída de Ló. E por que isso não aconteceu? Por que não citou outros exemplos na Bíblia? Eu creio que Jesus escolheu Ló para mostrar para nós, esse é meu pensamento, que no dia que a igreja sair da terra, aí ele vai então mandar as desgraças sobre a terra. Quem entendeu isso? A manifestação da sua ira e da ira do Cordeiro. Ademais, nós cremos que a igreja será arrebatada porque está escrito. Eu me lembro que, quando eu era jovem, quando eu pregava, depois que eu perdi esse dom, eu agora fico só ouvindo os grandes pregadores. Mas quando eu pregava, eu estive lá na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. E eu falei sobre o tema, Cristo virá outra vez. Havia uma pequena multidão e eu mencionei exatamente o fato, naquela época, quando se comemorava os 25 anos da SEADER, eu mencionei exatamente por que cremos que a igreja será arrebatada. Esse foi o tema, Cristo virá outra vez, e por que eu creio? Usando como tese. E eu respondi, eu não creio na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, porque um grande teólogo falou. Eu não creio também, porque o pastor João de Oliveira teve uma revelação, foi arrebatado e viu coisas lindas e escreveu as lições na década de 60 ainda. Eu não creio na vinda de Jesus, porque uma irmã muito consagrada teve uma visão ou teve uma revelação de que Jesus vai voltar. Eu não creio também na vinda de Jesus, porque irmãs que se reuniram, viram um anjo descer e uma mensagem ecoou dentro da igreja. O Senhor está vindo para arrebatar a sua igreja. Não, eu não creio por isso. Eu creio que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja porque está escrito. Por quê? Porque está escrito. E vocês já entenderam como vai ocorrer.
são 3 vozes que são mencionadas. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. São quantos sons aqui? Depois dessa dica, né? Passou todo mundo no Enem. Quantos sons? Vamos lá. Alarido, depois voz de arcanjo e trombeta de Deus. Este é o sinal. Meu Deus, como é que isso não entra na cabeça dos midi-tribulacionistas e pós-tribulacionistas? Como é que isso não entra na cabeça dos caras? Eu tenho hora que eu fico indignado, dá vontade de rachar com o machado e botar lá dentro esses textos. Olha só, por que a voz de arcanjo? Ou melhor, por que o alarido? O alarido é destinado à igreja. Teve um colega que citou um pequeno detalhe que a gente não pode se imiscuir dele por conta de ser apenas uma observação. Mas não tem nada de errado. Ele disse o seguinte, que quando chegar na hora do arrebatamento, isso é o pensamento dele, ninguém está aqui doutrinando nem ensinando ninguém. Ele diz que quando chegar a hora exata, diz que todos os que estão vivos receberão um toque de Deus. Uma mensagem na sua mente é chegada a hora. E ó, acabou. É chegada a hora. Um momentinho que eu vou lá acertar a vida com o meu pastor, vou pedir perdão a ele. Não, vou pedir perdão ao meu irmão. Ou então eu vou lá consertar minha dificuldade que eu tenho com a minha família. É chegada a hora. E depois disso, desaparece. Quem assistiu a novela O Apocalipse, é exatamente aquilo ali. Aquilo ali é um retrato, desculpe, próximo da realidade. Bem próximo. Bem próximo. Alarido. E o arcanjo? É porque Deus tem uma tratativa especial com Israel. E o arcanjo Miguel, ele é o protetor de Israel. É claro que quando isto acontecer, esse alarido será para todos nós que estivermos vivos. E depois, o arcanjo será uma mensagem exclusiva para Israel. E a trombeta de Deus é destinada às nações. Ou seja, Deus não vai aparecer no céu, pegar um grande megafone e falar para todas as nações do mundo. Eu vou voltar, meu filho vai voltar para julgar o mundo. Vocês todos que estão aí, ou vocês se arrependam, ou então eu vou derramar ira sobre vocês. Deus não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Mas no momento que a igreja desaparece da terra, vai ser o maior rebuliço no mundo. E o que é isso? Na minha visão, não a dos teólogos, na minha visão, é a trombeta de Deus. É Deus dizendo para as nações, tudo aquilo que meus filhos pregavam, que falavam, que a igreja mencionava, é verdadeiro. Eles não foram abduzidos, coisa nenhuma. Meu filho os levou para a glória e ele já está junto com o Senhor nos céus. É como se ele pegasse uma trombeta e tocasse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, irmão? Vocês obreiros aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? É como se ele estivesse tocando uma trombeta. Ele não precisa fazer isso. O rapto da igreja já é a trombeta de Deus. Está claro isso? Ou seja, a palavra aí, você já tem essa informação, eu vou me furtar de falar por causa da hora. Mas o que sucederá depois do arrebatamento? Depois. Bom, primeiro, eu já até falei aqui das bodas do Cordeiro, e ao término dos 7 anos, pastor, por que é 7? Aí, irmãos, é um tema chamado de a 70ª semana de Daniel, no capítulo 9, versos 25, 26 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Aí tem lá as razões dessas semanas. Estas semanas começaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Até o Messias, para simplificar, passaram-se 483 anos. A rigor, a profecia de Daniel fala em 490 anos. A palavra semana ali, Shabua, no hebraico,
significa semana de anos. Então, se são semanas de anos, esse tempo tem que se cumprir. Até o ano 32 da nossa era, se fechou a 69ª semana. Falei certo? 69ª semana. Mas está faltando uma semana para completar a 70ª. E essa semana, que são os 7 anos da grande tribulação, é que virá sobre a terra. Esse período daquela pilar ali até esse aqui, são esses 7 anos, que estão divididos também em 2 partes. Aqui, ó. 3 anos e meio e... Vamos de novo. 3 anos e meio e... Aqui, o meio na metade da semana, o texto lá de Daniel 9, 25, 26, 27, tem a expressão que diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares. E virá o assolador nas asas da abominação. Aí eu vou trazer à memória de vocês a passagem do Apocalipse, que foi passado na Record, quando o anticristo faz uma aliança com todas as nações, né? Quem está lembrado disso? Poxa, só a irmã ali. Meu Deus do céu. Oh, meu Jesus. Será que posso parar então, irmã, de explicar? Paro. Que eu acho que tem gente que não está interessado em saber isso. Então, vamos lá. Na metade da semana, virá o assolador nas asas da abominação e fará cessar os sacrifícios de manjares. E tudo que está predito acontecerá na metade da semana. Como eu vejo isso, esse período aqui de 3 anos e meio? Como é que eu vejo, pastor Paulo Afonso Generoso? Como o senhor vê isso? Eu vejo isso aqui simbolizado lá no capítulo 6 de Apocalipse. O capítulo 6 do Apocalipse tem 4 cavaleiros. O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro preto. Abram as suas Bíblias aí, Apocalipse 6 e 4. Ou melhor, 6 e 4, vamos ver se é isso. Se for... eu procuro depois aqui. 6 e 4. O que diz aí? Quem já encontrou? Quem encontrou? 6 e... o que diz? Agora, tirasse só a paz da terra. Guardem isso aí. O cavaleiro vem para fazer o quê? Então, irmãos, a melhor interpretação desse cavaleiro branco que está aí não são as que eu encontro nos livros. Eu encontrei um total de 22 interpretações. Se eu forçar a barra um pouquinho, eu encontro 24 interpretações do cavaleiro branco. Algumas são contraditórias. Eu não vou citar nome aqui. Mas um pastor diz que é o anticristo. O outro diz que é Cristo. Então, um dos dois está errado. Concorda? Porque são antagônicos. Um dos dois está errado. Mas são 22 interpretações. Como eu entendo esse cavaleiro branco? O cavaleiro branco, ele sai com arco na mão, não sai? Alguém diz que ele é um simulador, porque ele não tem flechas. Ele não traz flecha. Outros defendem, não, ele não traz flecha porque quando a pessoa está com arma, ninguém vai perguntar se está com bala ou sem bala. Até aí, eu até concordo. Mas por que ele vem com arco? Então, a minha interpretação é que esse cavaleiro branco Não, exato. Eu quero voltar para o branco. Quero começar no branco, tá bom? Então, o cavaleiro branco é a maior dúvida que existe. Não é esse aí. Esse aí é fácil. Esse aí é fácil. Mas o cavaleiro branco é o problema. Por quê? Porque um diz que é Cristo e outro diz que é o anticristo. Outro diz que é o Antigo Testamento, outro Novo Testamento. Outro diz que é o Evangelho, outro diz que é o Evangelho eterno. Cada um tem as mais esdrúxulas interpretações.
eu ainda fico com a humildade dos servos de Deus. Por isso que eu gosto da humildade, irmãos. Eu amo a humildade, porque a humildade não faz a gente ficar pedante, não faz a gente ficar com o nariz em pé, não faz a gente ficar achando que sabe, não faz a gente achar que é bam, porque ninguém é bam. Bam é só Jesus de Nazaré. Os grandes teólogos se conflitam na interpretação, os grandes. Mas um pastor da década de 60, que eu tenho a lição, muito simples, ele disse que esse período aqui, daqui até ali, esses 3 anos e meio, simboliza a falsa paz. Quem se lembra disso? Simboliza o quê? Simboliza o quê, irmão? Então, o cavaleiro branco, ele é símbolo de falsa paz. Como eu retrato isso? É que ele tem um arco. Ele tem a minha interpretação, que fique claro. Não é... Eu penso assim, eu tenho o direito de interpretar, desde que eu não me conflita com a Bíblia. Então, o arco simbolizado pelo cavaleiro branco. Cavaleiro branco. Muito bem. Aí, quando chega no 6, o que diz? E eis um cavalo, volta lá agora, no 4, versículo 4. E saiu outro cavalo, e que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Aí, chega ele aonde? Na metade da semana, aí bate com Daniel, que diz, na metade da semana virá o assolador nas asas da sua abominação e começa a fazer uma agressão contra Israel e contra Deus. Até aqui, do rapto da igreja, até a metade da tribulação, vai surgir um grande líder, chamado de lá atrás de Anticristo. Esse homem, aquilo que foi retratado na novela é isso. Tudo bem, faz acordo de paz e coisa e tal. Israel consegue unir Israel com os palestinos. Está tudo muito bem. Até que chega na metade da semana e como foi simbolizada essa desolação e como foi simbolizada essa agressão a Deus, é quando o anticristo entrou lá na sala onde tem aquele grande menorá. Vocês sabem o que é menorá, né? Aquele menorá que tem aquelas 7 chamas que eram usadas lá no tabernáculo. Ele entra e pega a água e apaga aquelas chamas. Nesse momento, isso é a pior coisa que ele fez com os judeus. Aí começa uma guerra. E até o fim, até o cumprimento, até ali, a vinda de Jesus, propriamente dito, haverá guerra. Haverá guerra. E as guerras serão permitidas por Deus para consumar o processo crítico da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. E é exatamente aqui. Por que ele tira a paz da terra? Aí que entra a questão. É porque a paz era falsa. Porque a paz que Jesus nos dá, ninguém tira. Eu vos dou a minha paz. Ninguém a vô-la tirará. Ninguém tirará de vocês. Você pode dizer amém por isso? A paz que Jesus te deu, ninguém tira. É uma paz genuína, verdadeira. Mas ela, como é falsa paz, aí vem o cavaleiro vermelho e tira essa paz. Aí daqui até ali é guerra direta, é transtorno. Aí você vai pegar o capítulo 6 em diante do Apocalipse, tem os interregnos, obviamente, mas você vai ver as desgraças que vão ocorrer sobre a terra. Aí o que acontece então, pastor, para a gente finalizar aqui? Segundo a Bíblia, vocês têm aqui os fatos que acontecerão após o arrebatamento, que se relacionam a eventos lá no céu. Aqui na terra, aqui embaixo, teremos o período da chamada grande, que está dividido em quantos períodos? A primeira parte, que vem até aqui, até 3 anos e meio, e daqui até o 70º dia. Ok? Quem entendeu isso aí? Quem entendeu? Fechando, então, entra um aspecto que eu considero importante. Pastor, e os sinais da volta de Jesus? Será que eu preciso falar
Me desculpem, olhem para cá vocês todos. Me perdoem ter que usar uma gíria aqui, mas é preciso falar de sinal hoje? Diga comigo assim: os sinais da volta de Jesus estão na cara. Parece forte isso? Só não vê quem não quer. Tudo que está acontecendo no mundo é um evidente sinal de que alguma coisa está para acontecer. Até as pessoas não crentes já estão sentindo isso. As pessoas não crentes já estão programando. Não é possível acontecer isso. Tem coisas que ainda vão acontecer, gravem isso. É profético isso, não meu, da Bíblia. Há coisas que ainda vão acontecer que vai deixar-nos boquiabertos, estupefatos, extasiados. Meu Deus, meu Deus! Você tem no Brasil hoje insegurança jurídica, insegurança social, insegurança moral, insegurança cultural e insegurança religiosa. O Brasil é um país de insegurança, em todos os aspectos. Quando você pensa que o negócio está indo, está voltando. Quando você pensa que há paz na terra, lhe sobrevirá repentina destruição. Aí o que está escrito lá em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 7, versos 6, 7, 8 ali, é a verdade. Quando acharem que há paz na terra, olha só. Quando acharem que há paz na terra nesse período, lhes sobrevirá repentina destruição. Da mesma forma, quando você achar que o mundo vai estar em paz, que as nações, as superpotências, vocês ontem devem ter ouvido a declaração do secretário dos Estados Unidos da América com relação à China e com relação à Rússia. A coisa já está começando a se complicar. Você imagina, se houver uma guerra hoje, os israelitas, alguém aqui mandou isso para mim? Os israelitas, vocês não viram os robôs daquela novela? Quem viu? Os judeus se anteciparam. Eles já fizeram robôs para guerrear a favor deles. Quando surgir a guerra, não pensem, senhores, que Israel também vai deixar barato. Vai sofrer muito. Irmãos, o robô está sendo submetido aos mais terríveis testes. Se você quiser, um dia eu posso passar aqui. Alguém já viu? 1, 2, 4 ou 5 pessoas viram. Eles não erram um tiro, os robôs. Você joga ele, mas acerta. Leva pancada de todo lado, mas ele cai e levanta e dá tiro. Ele cai e levanta. E certeiro, não tem erro. Os judeus já sabem que quando acontecer a grande tribulação, eles vão sofrer muito. Mas há um versículo na Bíblia que me alegra muito, que está em Zacarias 14:4. Naqueles dias estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, e haverá um grande vale. Quando Jesus voltar, irmãos, ele vai descer, segundo a profecia de Zacarias, na cidade de Jerusalém, de onde eu fui estar. Hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver a porta da misericórdia fechada. Aquela porta só será aberta quando Jesus descer do Monte das Oliveiras, porque os judeus acreditam nisso. E ele vai descer ali vai se romper. Já na época que eu fui, já estava havendo reações geológicas, que as pedras estão se deslocando uma da outra. Iam fazer um grande hotel, desistiram. Então está separando. Aquilo vai separar de um lado a outro. E ali, ele vai estabelecer o seu trono para julgar as nações. Os 7 julgamentos que a Bíblia fala, um deles é o julgamento das nações. E vai separar os bodes das ovelhas. Não tem nada a ver com os crentes que foram arrebatados aqui. Quando o crente fala assim, naquele dia o Senhor vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Nós não ouviremos isto. Vou reafirmar. Nós não ouviremos isto.
Isto será dito para aquelas pessoas que durante esse período que ficarem aqui, se Jesus voltar hoje, quem vai ficar alegre? Quem vai ficar alegre? Ih, pá, um monte de mão. Eu não vou ficar alegre, não, mano. Eu vou. Peguei vocês. Peguei vocês. Quem vai ficar alegre, porque você vai ficar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Quando Jesus voltar, eu quero subir com ele no arrebatamento. Eu quero ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aí? Então, se você for arrebatado, você não vai ficar aqui, irmão. Pelo contrário, quando Jesus voltar, Apocalipse 1:7, você vem com ele, eu venho com ele, nós viremos com ele. O livro de Judas faz uma referência ao profeta Enoque e diz assim: eis que é vindo o Senhor com 10 milhares dos seus santos. Quando eu falei isso para os pastores que são contra o arrebatamento, eles não tinham resposta, porque anjo nunca foi chamado de santo. Falei, e aí, como é que vocês explicam isso? Eis que é vindo o Senhor com 10 milhares dos seus santos. Ficaram engasgados. Eu senti que eles ficaram engasgados, porque o texto ali está falando que o Senhor vem com a igreja. E ele vem para julgar. E vai julgar onde? Lá no Monte das Oliveiras, num grande vale que será aberto, vai separar os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25. Vai dizer para aqueles que ajudaram Israel e aqueles que resistiram até o final, mesmo sofrendo. Porque tem crente que vai ficar aqui e vai pagar o pato. Vai pagar o pato, irmão. Vai doer muito. Você acha que é brincadeira o evangelho? Não é. Aí naquele dia o Senhor vai dizer assim, ó. Suportou, porque hoje você tem o Espírito Santo, mas naquele dia tu vai ter um fuzil na tua cabeça. E não é uma armazinha qualquer, não. Não é esse fuzil da polícia aqui, não. Vai ser armas muito mais terríveis na tua cabeça. Você nega a sua fé. A novela retratou isso muito bem. Bota na cabeça assim, ó. Você vai negar a sua fé? Vai abandonar seu Cristo? O Cristo, Deus é o anticristo. Fulano de tal, ele que é Deus. Você tem que adorar ele. Você vai adorar? A pessoa vai dizer assim, não, então ele vai ser morto. Essas pessoas não são os que foram arrebatados. Quem foi arrebatado está lá na glória com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Para fechar aqui, eu quero estar com todos vocês lá no céu. Não depende de mim, depende de nós. O que falta para Jesus vir buscar a sua igreja? O que falta, irmãos? Falta uma coisa. Falta uma coisa. Aí os teólogos vão dizer assim, não, o evangelho não foi pregado ainda a todas as gentes. Está escrito lá em Mateus 24:14. E o evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Me jogaram isso na rádio. Falou, meus irmãos, pelo amor de Deus, arrebatamento não é o fim, arrebatamento é só o começo. Outra coisa, quando o texto fala este evangelho do reino, nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da paz. Nós pregamos o evangelho, mas nos dias da grande tribulação será pregado o evangelho do reino. Aí você vai pegar Moody e ele vai dizer isso. Vai pegar Mateus Henry, ele vai dizer isso. Vai dizer exatamente isso. Não é uma referência ao evangelho da graça. Não é uma referência ao evangelho da graça. Pode pegar Spurgeon. Será pregado o evangelho do reino para os que ficaram aqui. Por eles, inclusive, e aqueles 144 mil que são também literais. Tem nada de simbólico ali. Eu já discuti isso 500 vezes. Está claro para mim aquilo. Então, o evangelho do reino vai ser pregado nos dias, entre aquela coluna e aquela. A igreja já foi, irmãos. Os fiéis já foram. Os que ficaram aqui é o crente desviado, o crente murmurador, o crente que não tem uma vida consagrada, que não vive em santificação. Sem santificação, I am sorry, mas vão ficar. Tem gente brincando com o evangelho. Tem gente empinando o nariz, se rebelando contra o pastor. Tem gente se rebelando contra a igreja. Tem gente achando que é melhor do que todo mundo. Melhor para ele é só Jesus. Jesus é melhor, claro que é. Mas não despreze o teu irmão.
Respeita as autoridades, respeita esses homens que estão aqui, ó. Porque sobre eles repousa uma unção. Isso não é brincadeira, ainda que você não está vendo coroa na cabeça dele, mas tem uma unção do governo de Deus sobre eles. As missionárias da igreja precisam ser respeitadas, os diáconos precisam ser respeitados. O irmão precisa tratar o outro com amor, com educação, com carinho. Tem que respeitar o irmãozinho. Quando for falar com ele, pode exortar, mas exortar não é dar bronca, exortar é encorajar. Deixa a bronca para o pastor, que o pastor sabe aonde bate na ovelha. Porque ele não está batendo para matar, ele está batendo para poder sarar a ferida que já está lá na cabeça. Então essas pessoas vão ficar aqui para entender que o evangelho não é esse evangelho de luzes, de cores, de teatro, de festa, de pula-pula. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da renúncia, da abnegação, do sofrimento, da dor. É o evangelho da lágrima, do sofrimento, Atos 14, 22, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. Essa facilidade toda que está vendo hoje aí, isso não é evangelho, isso não vai transformar ninguém, vai acomodar e aconchambrar as pessoas ao modelo. E tem gente batendo palma para isso. Bata a palma para os que choram, para os que sofrem, para os humildes de coração, para aqueles que estão servindo ao Senhor com toda dignidade. Que eles se entregam a Deus. Quantas lágrimas, quanto choro, quanto sofrimento, quanta dor a gente tem que aguentar. Mas um dia seremos coroados. Um dia seremos coroados. Fica de pé, irmão. Fica de pé, senão eu vou começar a pregar agora. Vou terminar agora. Não quero mais nem falar. Que tipo de lição, ou melhor, que tipo de alerta esta lição deixa para todos nós? Não basta chegar ao Calvário. Tem que palmilhar alguns quilômetros a mais. O caminho que conduz à perdição é largo. O evangelho não é de facilidade. O caminho que leva para o céu é estreito. É tão estreito que tem hora que a gente pisa no pé do irmão. Olha um irmão, por sua vez, não, irmão, você pisou no meu pé. Ô, meu irmão, você desculpa, foi sem querer, irmão, eu não quis pisar no seu pé. É porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é pisou no outro, já, pô, o que há, rapaz? Está pensando que eu sou o quê? Sou crente, mas sou homem. Cuidado com alguns aspectos do generoso.